Queridos irmãos e irmãs, neste sábado, o Evangelho vem ao nosso encontro através de Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 7. Alguns ditos de Jesus que Lucas reuniu no início desse capítulo. O primeiro deles, acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram homens religiosos, muito ortodoxos na sua forma de viver a religião, e, no entanto, era uma religião muito mais de imagem, de visibilidade, do que de internalização da vontade de Deus no coração humano. Quando Jesus aqui fala do fermento, ele se refere à hipocrisia no sentido de que a pessoa representa um papel. Ela tem uma imagem religiosa que, no entanto, não corresponde aos seus valores internos. Valeria a pena nós lembrarmos aqui um detalhe importante. A nossa Eucaristia é um pão sem fermento, porque Jesus foi um homem sem fermento, não inchado, não orgulhoso, não arrogante, não autossuficiente, muito menos hipócrita. Um homem que carregou em si mesmo a verdade de Deus. É muito bonito quando nós rezamos, por exemplo, o Salmo 51, e o salmista diz: Deus ama a verdade no fundo do nosso ser. Deus deseja encontrar a verdade no fundo do nosso ser. É o oposto da hipocrisia. Então, a primeira questão que Jesus nos propõe é essa: que a nossa religião, que a nossa espiritualidade seja uma expressão da verdade de Deus em nossa vida. Depois, ele coloca aqui, dentro ainda desse contexto da verdade, a certeza de que nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Quantas vezes nós ficamos pessimistas diante da realidade e, sobretudo, diante das injustiças, porque quantas coisas não são julgadas de maneira correta, não são julgadas segundo a verdade, mas segundo o poder econômico. E Jesus aqui nos garante uma coisa importante: a verdade triunfará sobre a mentira, o que também significa que a justiça triunfará sobre a injustiça. Então precisamos ser verdadeiros e não desacreditar que vale a pena ser verdadeiro, mesmo num mundo tão permeado de mentira, de aparência, cujo conteúdo está longe de ter sintonia, coerência, com essa aparência. Um outro dito de Jesus que Lucas nos coloca aqui: não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Temei aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno a alma da pessoa. Quando nós olhamos esse dito em Mateus, ele está dentro do discurso missionário, o envio missionário. Portanto, nós temos aqui esse confronto do discípulo de Jesus com um mundo incrédulo. O mundo incrédulo se oporá ao Evangelho e, consequentemente, atacará, será agressivo, será hostil a quem anuncia o Evangelho. Jesus aqui nos encoraja. Não devemos ter medo de sofrer consequências, críticas, humilhações e pode até ser que agressões físicas por causa do anúncio do Evangelho, porque nós estamos numa obediência ao Pai. O mesmo Jesus que nos enviou foi enviado pelo Pai. Portanto, não falamos em nosso nome, falamos em nome daquele que foi enviado pelo Pai. E aqui aparece o Pai como alguém que cuida do discípulo de Jesus. Jesus vai dizer no versículo 6, ele pergunta: quanto valem 2 pardais? Hoje, ninguém compraria pardais. E Jesus aqui deixa claro que nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus.
Então ele coloca aqui para nós: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Em outras palavras, o Pai que enviou o seu Filho e que através do seu Filho nos envia hoje para a missão, nos acompanha e sabe de todos os detalhes da nossa vida, até das mínimas coisas pelas quais nós passamos. Então, nada acontecerá na nossa vida como discípulos missionários sem que o Pai conheça. E se chegar o momento de nós sofrermos as consequências da nossa vida de discípulos missionários e sofrermos perseguições, humilhações, retaliações, nada acontecerá sem o consentimento do Pai. E claro que tudo aquilo que o Pai consente, há uma razão, há um propósito para isso. Como o Pai cuidou do seu Filho Jesus, Ele cuida dos discípulos do seu Filho, especialmente no seu trabalho missionário de cada dia. Então nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor neste dia e pedir a Ele primeiro que nos desintoxique do fermento da hipocrisia. Que sejamos homens e mulheres não inchados, mas humildes, simples e de coração aberto à verdade de Deus. Que as pessoas enxerguem a verdade de Deus não só nas nossas palavras, mas principalmente na nossa conduta, nas nossas atitudes. Segundo, que nós tenhamos a confiança de que a justiça e a verdade prevalecerão sobre as injustiças e mentiras do mundo em que nós vivemos. E, por fim, confiemos o nosso trabalho missionário de cada dia ao Pai, que cuida de coisas insignificantes como pardais, e de nós muito mais, que significamos para Ele a continuidade do anúncio do Evangelho de seu Filho para os homens que Ele deseja salvar. Abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.